boa tarde. Quero assim passar para desejar a todos um excelente dia. Pedir que Jesus Cristo possa estar assim nesse dia abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família. E agradecer a todos por mais essa oportunidade a qual o Senhor Jesus Cristo nos concedeu de estarmos aqui novamente para assim levar a palavra do Senhor, para assim juntos, mais nessa vez, poder expandir o Evangelho de Cristo, para assim cumprir a ordenança de Deus, que é o que? Transmitir a sua palavra. E quero então desejar a todos, muito obrigado mesmo, que continue compartilhando, se inscrevendo no canal, deixe lá o seu joinha, para que assim este canal possa cada vez mais crescer e a palavra do Senhor cada vez mais ser pregada, ser levada a outras vidas, e outras vidas venham ser salvas e transformadas pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, mas sem demora, eu vou fazer assim uma breve oração, pedindo para que Deus possa nos abençoar através deste dia, e que este vídeo possa ser um canal de bênção e de vitória para a tua vida. Amém? Santíssimo Deus e Pai, Pai eterno amado, que em nome de Jesus Cristo eu venho a te agradecer por mais essa oportunidade a qual o Senhor me concede, ó Pai, de estar, ó Pai amado, fazendo a tua vontade, de estar levando a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo agora e o teu divino Espírito Santo venha pôr palavras em minha boca, que não seja de mim mesmo, mas o teu Espírito Santo venha falar com cada coração, a que cada um necessita, a que cada um precisa ouvir do Senhor. Está escrito também, Senhor Jesus, que de mim nada posso fazer, e somente o teu Espírito Santo tem o poder de convencer vidas e pessoas, ó Pai. Convence os corações, ó Deus, através da sua palavra, porque a voz é minha, mas a palavra provém do Senhor. Peço a Ti também que perdoa os meus pecados e os pecados de cada um, ó Pai, e que a graça, a misericórdia do Senhor possa estar presente conosco, trabalhando, salvando, operando, através do Seu nome, Jesus. Amém. Glórias a Deus, grandes Deus. E quero assim então agradecer mesmo a todos e pedir assim a todos que estiverem com a sua Bíblia, ou tablet, ou computador, ou no seu smartphone mesmo, que viemos nessa tarde meditar na palavra de Deus, a qual o Senhor trouxe uma palavra para nós nessa tarde. O título tem Vida ou Morte. Então, iremos nessa tarde aprender da palavra de Deus. E para aqueles assim que não conhecem esse canal, tem por nome Onde Meus Pés Não Chegam, a Minha Voz Vai, para que assim, através de mim e de vocês, com a ajuda de todos, possamos alcançar outras vidas e almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, peço grandemente que todos venham cooperar, venham me ajudar com este trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então vamos à meditação da palavra de Deus, que se encontra no livro de Deuteronômios, capítulo 30, versículo 19. Glórias a Deus. Então vamos à leitura da palavra de Deus, que se diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E que interessante esse versículo. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Glórias a Deus. Grandíssimo Deus, olha que palavra tremenda e abençoada por Deus. Então aqui vemos que Deus nos propõe o quê? Uma escolha. E ainda, além de Deus nos propor uma escolha, Ele ainda nos dá
como posso se dizer, uma opção. Ainda ele nos dá uma orientação para que vemos o que? Escolher o que? A vida, para que vivamos tanto a gente contra os nossos familiares, contra os nossos semelhantes. Então essa passagem aqui, Jesus nos mostra o que? Lá no tempo do passado, Deus fez ao teu povo uma escolha, a qual eles viessem escolher o que eles queriam, se eles queriam permanecer no pecado ou se eles quisessem permanecer com Deus, ou se eles quisessem permanecer adorando outros deuses ou permanecer adorando o único Deus, o Deus verdadeiro. Então, aonde Deus propôs a eles o que? Essa proposta, essa pergunta, para que eles viessem escolher o que? Entre a vida ou a morte. Então, da mesma maneira acontece com hoje conosco. Quantas vezes Deus também tem nos dado a oportunidade de escolher o que? Escolher o bem, escolher a vida, escolher as coisas certas, escolher o que? O que é correto diante dos olhos do Senhor. Mas muitas das vezes não, nós buscamos somente fazer aquilo que desagrada a Deus, buscando o que? O caminho da perdição, o caminho que leva à morte. Sendo que aqui nessa passagem Deus já nos dá o que? Uma já direção para que venhamos escolher a vida. E quem é essa vida? Para que possamos entender que vida é essa a qual Deus quer nos dar, iremos trazer aqui alguns versículos, algumas referências bíblicas na palavra de Deus, para chegarmos a esta vida a qual o próprio Deus nos propõe. Glórias a Deus, grande Deus. Então, para que assim possamos mais aprender nessa verdade, possamos assim meditar no livro de Salmos. Salmos 89, verso 48. O que diz lá em Salmos? Vamos ler comigo? Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Tá vendo que diz aqui no Salmo? Que homem que não viva, que não venha experimentar a morte. Ou seja, então aqui nesse Salmo já nos mostra que todos nós teremos, querendo ou não, passar por esse momento que é o que? A morte. Porque vemos que desde lá do passado, ao qual iremos retornar lá, não fugindo da mensagem, em Gênesis, aleluia, 6, 3, lá está escrito o que? Naquela época, o homem, ele vivia, se pegar na Bíblia, Matusalém, ele viveu 969 anos, a palavra nos diz. E naquela época, então, vemos que o homem, ele vivia quase 1000 anos. Aí, devido que o pecado ter multiplicado, o pecado ter se alastrado ao mundo, Deus, ele reduziu o nosso período de vida para o que? 120 anos, ao qual se refere nessa passagem de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então ali foi reduzido, devido ao pecado, Deus o que? Ordenou que somente nossa vida chegaria a 120 anos. Olha a diferença. Para quem vivia 1000 anos, olha a diminuição de vida. Glórias a Deus. E lá no Salmo 90, a palavra diz que, Salmo 90, verso 10, a palavra nos mostra que nem isso
e muitos estão chegando nos dias de hoje. No Salmo 90:10, ali mostra que muitos vão chegar a 70 anos, outros que viveram uma vida melhor, mais cuidado, com mais obediência a Deus, que entra mais no nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, que viveram já uma longa vida. Na nossa geração, dificilmente iremos chegar a 70 anos. E aqueles que viveram lá atrás, como eu já disse agora, citei, nossos antepassados ali, chegaram ali com 80 anos, até mais, mas a Bíblia já nos diz que não chegam com aquela vigor todo, já chegam cansados, já chegam doentes, já chegam com uma dificuldade maior. Então, seja o quanto o culto da nossa vida diminuiu, devido ao quê? Devido ao pecado, devido à nossa iniquidade, devido à transgressão a qual desde lá Adão viemos pecando contra Deus, e com isso só pecas em nossas vidas. Então o custo da vida também, não somente o pecado veio se alastrando, mas também com isso a vida se diminuindo. Então vemos que a Bíblia nos fala nesse Salmo 90 que dificilmente nesta geração eu vejo, ainda mais em nossos dias, pegamos assim a juventude de hoje, muitos não estão chegando a 50 anos, muitos morrendo prematuramente, muitos morrendo em diversas coisas, quando não no crime, ou não nas drogas, outros por vaidades, outros por doenças. Então vemos hoje em dia a nossa geração não chega mais a isso. Vemos que há uma grande mudança devido ao aumento da tecnologia, devido a diversas coisas que agora no mundo, a alimentação, o ar, tudo coopera para essa diminuição da vida das pessoas em nossos dias. Então eu glorifico a Deus já por estar chegando numa idade a qual, graças a Deus, estou, mas vejo que a geração a qual virá após a gente, nossos filhos, nossos netos, muitos não se chegarão a 70 anos, a 80 anos, como está registrado nessa palavra dos Salmos 90, verso 10. Então vemos o que? A vida vem se encurtando dia após dia. Então a palavra do Senhor diz o que? Para que vemos o que? Seguir a Jesus, para que vemos obedecer aos mandamentos de Deus, porque somente através dos mandamentos de Deus possamos ter uma vida melhor, abundantemente nessa terra. Glórias a Deus, grande Deus. Então, assim, continuando a meditar na palavra de Deus, em João capítulo 11, versículo 25, diz também lá, ó que está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, tá vendo? É necessário que, para que possamos ter vida, é necessário que aceitar a Jesus, é necessário andar com Jesus, é necessário viver uma vida com Jesus, porque Deus aqui, voltando à palavra de Deuteronômio, Deus não está somente referindo-se à vida material nessa terra, aos nossos anos de vida.
Deus se refere também a uma vida maior, uma vida eterna, que é ao lado do Senhor Jesus, que é ao lado de Deus. Porque esta vida aqui, ela é passageira, como vimos no Salmo 90, 10, ali mostra claramente que a nossa vida é passageira. Hoje estamos com 10 anos, daqui a pouco estamos nos 20, quando vai ver 30, 40, chegamos à idade da velhice. Então, rapidamente se passa com um estralar de dedo, a vida passa. Então, vemos que Deus, ele nos propõe o quê? Vida abundante, sim, na tua presença, os nossos dias prolongados, em obediência aos nossos pais, às nossas mães, nessa terra. Mas Deus nos promete uma vida melhor ainda, que é o que? A vida eterna ao seu lado. Então aqui mostra o que? Jesus, o que? Ele é a ressurreição, ele é a vida. Então ele mesmo diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então devemos o que? Crer em Jesus, crer que ele é o único caminho, como lá em João 14,6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, aleluia, glórias a Deus. Jesus, somente Ele é a vida, a qual possamos, aleluia, nos apegar, para que assim, não somente nessa matéria terrena, mas muita mais quando isso se findar, essa matéria vier descer ao pó, viemos ter a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quem está entendendo? Aleluia, glórias a Deus. E também em João, capítulo 5, versículo 24, diz a palavra de Deus: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glórias a Deus. Tá vendo? Então, quem crê em Jesus, quem crê nas palavras de Deus, que é a própria Bíblia Sagrada, então ele passou da morte para a vida. É aonde entra a pergunta que Deus nos fez: escolha a vida para o quê? Para que viva. Então essa é a escolha que Deus nos dá. É Jesus Cristo. É crer na sua palavra. É crer que Jesus veio nessa terra, morreu por nossos pecados, ressuscitou, que Ele é a prova da ressurreição. Somente Ele foi capaz de ressuscitar dentre os mortos, mostrando o que? A ressurreição, o poder da ressurreição. Então somente Ele. Então Ele nos mostra o que? Que Ele é a ressurreição e a vida. Então é para isso que viemos receber esta verdade, a vida eterna é necessária. Então cremos em Jesus, cremos nas tuas palavras, cremos que Ele esteve aqui, morreu por nós, para assim nos salvar, porque outra hora estávamos no condenação, no caminho de morte, no caminho de perdição que leva o que? A condenação eterna, a morte eterna. Mas Jesus o que? Ele veio então para o que? Nos dar vida e vida com abundância, como está escrito. Então, para que possamos o que? Nos livrar, aleluia, da morte, não somente dessa morte física, porque não é essa morte física
que nos preocupa. Como Paulo disse, que o morrer para mim é ganho e o viver é Cristo. Então Paulo tinha certeza o que? Não dessa matéria, essa morte física. Porque sabemos que dessa morte física todos nós iremos passar. A não ser que Jesus, aleluia, tenha um propósito com cada um de nós de estarmos vivos até o dia do arrebatamento, onde muitos não passarão pela morte física, mas terá seu corpo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que Deus tem propósito de levar antes, então terão que passar o quê? Pela essa morte física. Mas passando pela morte física, não importa. O que importa é a vida eterna, uma vida para sempre ao lado de Deus. A qual lá possamos entrar na passagem de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20 e versículo 14 e 15, olha o que está escrito na palavra de Deus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, tá vendo? Então, foi aonde eu disse para todos que viemos o que? Escolher a vida. Porque se a gente escolher a vida, que é Cristo, que somente Cristo a vida, e nenhuma outra religião, nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa pode nos salvar, pode haver a vida eterna, nenhum, somente Jesus Cristo tem este poder de nos dar a vida, somente Ele, porque Ele foi o único capaz de morrer por nós, se achado digno de o que? Abrir o livro e desatar os selos, ao qual nenhum, vemos lá, se vemos em Apocalipse, nenhum, quando João teve a visão, a qual foi, aleluia, o céu se tomou em silêncio, e não foi achado nenhum digno, nem anjos, nem seres viventes, nem anciãos, nenhum foi achado digno de abrir e desatar os selos. E na terra muito menos, não houve homem nenhum, nome de homem algum, achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Somente Jesus Cristo tem este poder. Somente no nome de Jesus é capaz, aleluia, de essa maravilha. Então somente Ele venceu para nos dar a vida eterna. Então somente através de Jesus possamos nos livrar da morte eterna. Então, por isso que Deus nos deixa esse, aleluia, recado, tanto a mim, para você. Escolha hoje a vida para que viva não somente aqui, mas uma vida longa e eterna no paraíso de Deus, juntamente com o nosso Deus. Então, glórias a Deus. Eu deixo assim um apelo a todos que ouviram essa mensagem e quer aceitar a Jesus Cristo, escreva aí nos comentários: eu quero aceitar a Jesus, eu quero servir a Deus, eu quero ter a vida eterna, a qual o Senhor nos preparou e nos deixou a escolha, que viemos nos escolher a vida eterna. Porque se não escolhemos a vida eterna, sabemos que só há dois caminhos: céu e inferno, vida ou morte. Então, se não escolhemos um,
ao outro irá ser o futuro de cada um. Então vemos refletir, raciocinar e pensar, e viemos aceitar a proposta que Deus nos dá, escolhendo o que? A vida, para que possamos viver eternamente nos braços de Jesus para todo sempre. Glórias a Deus. E assim, quero assim agradecer a todos e pedir que Deus possa abençoar a vida de cada um grandemente. Amém, Jesus.